Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa comunicação do Exude. Inicialmente gostaríamos de agradecer a organização do evento pela oportunidade que temos em compartilhar parte de nossa investigação. O tema de nossa comunicação é autoavaliação das competências digitais dos professores universitários em Santo Amaro, Bahia, e essa foi produzida em coautoria por mim, Eniel do Espírito Santo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, juntamente com a professora Sara Dias Trindade, professora da Universidade de Coimbra, e contamos também com a coautoria de Rafaela Santos dos Reis, estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que contou com o apoio do CNPq por meio de bolsa de iniciação científica, da qual nós somos muito gratos. Fazendo uma pequena contextualização de nossa investigação, nós temos algo muito claro nesses tempos pandêmicos em que vivenciamos. A inserção das tecnologias digitais, ela impulsionou novas formas de ensinar e aprender. E isso não é de hoje. Especialmente diante de uma geração hiperconectada, de estudantes que se movimentam de forma fluida nesses espaços virtuais e presenciais, os professores, nos últimos anos, eles se depararam com importantes desafios no sentido de desenvolver competências digitais visando utilizar essas tecnologias digitais para alcançar os seus objetivos pedagógicos. No âmbito, nesse contexto da Covid-19, que nos deslocou para o isolamento social desde o início do ano, isso fez com que os professores fossem arremessados, e de fato é esse o termo, arremessados para o cyberespaço virtual. Professores foram obrigados a desenvolver rapidamente e abruptamente as suas competências digitais mínimas para dar conta dessa prática docente online. Nesse contexto, é evidente que cabe aos professores buscar ferramentas tecnológicas que criem cenários que sejam sustentáveis e promovam as aprendizagens, por meio de estratégias que contemplem a inserção das tecnologias digitais em tais ambientes motivadores e criativos. Esse estudo que nós apresentamos agora, ele tem por objetivo analisar as principais competências digitais de uma amostra de professores universitários vinculados ao UFRB em Santo Amaro, Bahia, Brasil, conforme preconizadas pelo modelo DigiCompEdu, a fim de que nós possamos identificar o nível de competência digital dos professores em que eles se encontram e apontar, obviamente, recursos formativos para o desenvolvimento de práticas educativas que promovam a aprendizagem e a autonomia dos estudantes. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa que apresentou como procedimento de coleta de dados uma pesquisa de levantamento no formato de questionário online. Nós adotamos a versão brasileira da escala de autoavaliação das competências dos professores, denominada DigiCompEdu, tendo-se aí como modelo o modelo desenvolvido pelo Serviço de Ciência e Conhecimento da Comissão Europeia e estruturado no Brasil pela Rede Colaborativa de Aprendizagem, RCA. Falando um pouquinho sobre os nossos fundamentos teóricos, nós temos algo muito claro, né? Nós temos, por um lado, a Agenda das Nações Unidas, a Agenda 230, que define um conjunto de atividades que os professores eles precisam dar conta para que os estudantes alcancem a sua proficiência digital. Por outro lado, nós temos no âmbito do Brasil a própria Base Nacional Curricular Comum, BNCC, que estabelece as decisões pedagógicas que os professores precisam fundamentar na seleção, na produção, na aplicação dos seus recursos didáticos. Obviamente, nós entendemos que a integração de tecnologias digitais nos sistemas de ensino e, mais concretamente, esses ecossistemas digitais de aprendizagem, eles possibilitam utilizar diversas ferramentas associadas ou ferramentas digitais, entendidas aí por diferentes autores como motivadoras, como propiciadoras de ambientes diversificados, ambientes híbridos, férteis, dinâmicos e fomentadores de aprendizagens mais complexas, como destacam Dias Trindade e Moreira. Nesse sentido, o nosso desafio está não somente na integração dessas estratégias digitais na sala de aula presencial online,
mas, sobretudo, em saber utilizar de forma que permita o desenvolvimento de competências emancipatórias, ou seja, que colabore com o desenvolvimento de pertença dos jovens estudantes, quer na sua comunidade, quer mais tarde no mundo do trabalho, conforme afirmam alguns autores. Como diz apropriadamente Dias Trindade e Ferreira, o nosso maior desafio se encontra em saber utilizar as tecnologias para transformar a aprendizagem num ato normal do cotidiano, ato até mesmo fazendo com que essa nem seja percebida como aprendizagem. E é exatamente nesse contexto que o Serviço de Ciência e Conhecimento da Comissão Europeia, ela tem trazido algumas soluções interessantes. De fato, esse serviço de ciência, denominado EU Science Hub, ele tem procurado identificar essas necessidades dos educadores no nível das suas competências digitais por meio da elaboração de questionários, análise, realização de relatórios que sustentem o trabalho. E entre os diversos relatórios e produtos já desenvolvidos por esse Science Hub, nós temos o DigiCompEdu, que na verdade é um relatório que apresenta um quadro comum para as competências digitais dos educadores. Essa proposta desse documento, desse grupo de competências, foi lançado em 2017 e considera o conjunto de competências específicas que vão impactar no fazer docente, considerando-se aí o impacto inovador das tecnologias digitais nesse processo educativo. Ao mesmo tempo, essa equipe de trabalho que projetou o DigiCompEdu, ela desenvolveu também um questionário online, a partir da colaboração de diversos países, fazendo com que esse questionário identificasse o nível de competência digital em que os professores se encontram. Mas não somente isso, mais do que elencar um conjunto de competência e dar um relatório, esse questionário ele termina com sugestões muito interessantes para a melhoria das práticas educativas. De fato, como resultado dessa autoavaliação realizada pelo questionário online do DigiCompEdu, os professores eles podem ser enquadrados em 6 níveis, desde um nível menor, chamado A1, que é o nível daquele recém-chegado, até o nível maior, o nível C2, que é o nível de pioneiro. A autoavaliação, na verdade, do DigiCompEdu, ela é muito relevante, uma vez que ela permite definir o nível de competência digital em que o professor se encontra, primeiro, e, sobretudo, compreender de que forma ele consegue evoluir para os estágios seguintes, em direção à fluência digital. Muito além disso, o questionário também ele permite verificar os níveis de competência de cada uma dessas áreas e, desse modo, aferir que tipo de formação continuada seria mais adequado para cada professor. Ou seja, quais são as áreas que ele precisa investir mais, bem como aquelas em que ele já se encontra bem próximo da fluência digital. Interessante observar que Dias Trindade e Moreira e Ferreira, eles aplicaram esse questionário numa amostra de 118 docentes na Universidade de Coimbra e revelaram que os professores avaliados nessa investigação eles estão no nível intermediário, denominado integrador ou B1. Ou seja, esses professores avaliados lá em Coimbra, esses 118 professores, eles são capazes de experimentar as tecnologias digitais nos seus vários contextos e para diferentes propósitos, bem como integram suas práticas e utilizam criativamente para aprimorar outros aspectos. Entretanto, eles precisam avançar, porque eles precisam de mais tempo para a experimentação e reflexão dessas tecnologias utilizadas. Naturalmente, complementando-se isso pelo uso colaborativo e a troca de conhecimento para galgar os níveis mais elevados das competências estipuladas nesse modelo DigiCompEdu. Percebe-se, então, que, do ponto de vista metodológico, nós utilizamos aí na nossa amostra, agora falando da nossa amostra de pesquisa aqui em Santo Amaro, Bahia, Brasil, nós utilizamos esse questionário, trata-se do questionário desenvolvido pelo DigiCompEdu, com 21 questões, né? Essas questões, ela configura-se como uma ferramenta de autoavaliação, em que vai determinar os modelos de competência para os professores.
Também é importante destacar que esse questionário ele já foi validado do ponto de vista estatístico para a língua portuguesa e ele apresenta uma consistência interna que revela indicadores de consistência interna plenamente satisfatórios. No nosso caso, aqui em Santo Amaro, o questionário foi aplicado no primeiro semestre de 2020, em plena pandemia, né? Ele começou a ser aplicado pouco antes do início da pandemia e se adentrou, né? Então, nós tivemos a aplicação aí contemplando também o período de pandemia. E ele foi aplicado num universo de 76 professores do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da UFRB, em Santo Amaro. Todavia, desse universo de 76 professores, tivemos 51% de respostas válidas, ou seja, 39 respostas válidas, e são essas respostas que integram a amostra dessa pesquisa. Também salientamos que essa pesquisa ela foi submetida a um comitê de ética em pesquisa e obteve um parecer favorável, né, de aprovação. Bom, quais são os nossos resultados, então? O instrumento que nós utilizamos, aplicado entre fevereiro e julho de 2020, com esses 39 docentes respondentes, nós verificamos uma certa predominância do gênero masculino, com 53% de professores respondentes e 46% de professoras. As idades variavam entre 25 e 63 anos, e os resultados relativos às diferentes dimensões revelam que esses professores eles estão situados, do ponto de vista médio, no nível B1, integrador, visto que a média obtida desses professores foi de 44 pontos, no máximo de 84 pontos possíveis. Contudo, eles estão muito próximos do nível B2, que se inicia com 48 pontos. De acordo com Redeker, esse nível em que os professores eles foram colocados, o nível B1 integrador, demonstra que esses professores experimentam as tecnologias digitais em diferentes contextos, para diferentes fins nas suas práticas, usam criativamente para melhorar os aspectos no seu envolvimento pessoal, mas estão ansiosos para expandir esse repertório de práticas. E ainda estão tentando compreender que ferramentas funcionam melhor em determinadas situações de ensino e aprendizagem. O próprio autor ele diz que para esses professores avançarem, eles precisam de um pouco mais de tempo para experimentar, para refletir o que foi observado, isso de forma compartilhada com os demais professores, a fim de avançarem nos níveis. Quando nós observamos o detalhamento de onde esses professores eles foram colocados no tocante às suas competências digitais, nós verificamos algumas das competências digitais em que eles apresentam maiores lacunas, existe uma deficiência maior. Essas competências elas estão relacionadas com a prática reflexiva, são competências que tiveram pontos mais reduzidos, motivação dos estudantes e aprendizagem autorregulada. Essas lacunas, elas demonstram dificuldades nessas dimensões. Na primeira dimensão, quando nós falamos da prática reflexiva, os docentes participantes, eles manifestam fragilidade no que diz respeito a uma consciência do que é necessário a pessoa estar em constante formação, em constante busca de ampliação desses conhecimentos, sobretudo de forma rápida diante das tecnologias digitais. Quando falamos de motivação ativa dos estudantes, isso nos remete à capacidade de usar as tecnologias digitais para que os estudantes se envolvam no seu processo de aprendizagem, através da criação de atividades que se adequem às suas necessidades específicas. E, finalmente, quando nós falamos de aprendizagem autorregulada, foi outro aspecto que demonstrou uma fragilidade alta, mostra que os docentes eles precisam desenvolver mais competência ao nível da promoção de abordagens avaliativas diversificadas, abordagens essas adequadas aos diferentes momentos e processo de aprendizagem. Assim, seria importante esses docentes utilizar as tecnologias digitais para acompanhar a evolução dos estudantes, fornecendo-lhe um feedback necessário para que esses possam planejar os seus estudos, monitorar o seu desenvolvimento e refletir na sua própria aprendizagem.
Essas lacunas que foram apontadas aí nessa autoavaliação revelaram a necessidade de implementação de um programa de formação continuada docente que seja capaz de dar conta dessas lacunas. Esse programa de educação continuada docente deveria conter um desenho didático com trilhas de aprendizagem, abordando-se o papel da docência reflexiva online, a aplicação das tecnologias digitais de aprendizagem visando promover o desenvolvimento dos estudantes, bem como esse programa de formação continuada deveria contemplar práticas avaliativas processuais com o apoio das tecnologias digitais, com especial atenção às devolutivas paulatinas que precisam ser fornecidas durante o processo de ensino e aprendizagem. Um outro ponto que nós observamos, que quando nós avaliamos as competências desses professores, nós também observamos as competências em que eles estão num nível muito bom. E as competências em que eles apresentam valores mais elevados são aquelas relacionadas com a criação de conteúdo, acessibilidade e inclusão e letramento nos meios digitais de informação e comunicação. Esses itens, ainda que estejam em diferentes áreas, eles se articulam entre si, pois eles remetem à criação e preparação de conteúdo, ainda que em diferentes momentos, ou diferentes protagonistas. O item relacionado com a criação de conteúdo, ele está na área do documento relacionado com ensino e aprendizagem, e ele foca a sua atenção na criação de conteúdo por parte do professor, criação essa a partir do zero, ou sabendo como reutilizar os conteúdos existentes. E, finalmente, o item relacionado com letramento nos meios de informação e comunicação procura aferir se os docentes conseguem utilizar os meios digitais para a comunicação entre si ou com o público interno, incorporando outras atividades nas quais os estudantes possam se envolver de maneira crítica. Nós também observamos, um ponto importante nessa pesquisa, quando nós analisamos os resultados por faixa etária, esses dados eles nos deixam algo a que pensar, porque muitas vezes é comentado no senso comum que quanto mais elevada a idade, menor a competência digital. Bem, tal como já foi realizado nos estudos de Dias e Trindade Moreira, bem como em outros estudos realizados envolvendo professores de outros níveis de ensino, os resultados desses estudos mostram que não existe correlação direta entre idade e competência digital. Conforme nós evidenciamos nos resultados, os professores investigados na faixa de 50 a 60 anos, bem como aqueles entre 61 e 63 anos, eles apresentaram a mesma média em termos de competência digital, de pontos de competências digitais, do que os demais professores, classificando-os no mesmo nível de B1 ou integrador. De fato, como alguns autores já mencionam, existem outras variáveis que vão influenciar nas competências digitais, e a idade por si só, a faixa etária por si só não é a dela. Outras variáveis, como a predisposição, a acessibilidade, entre os outros elementos, eles explicam a existência de um contínuo, uma vez que uma dicotomia rígida entre os nativos e imigrantes digitais, ela deixa de ser considerada como sendo algo tão relevante assim. Bom, concluindo o nosso estudo, nós percebemos o seguinte: quando nós pegamos o referencial do Digicomp Edu e analisamos as competências digitais desses 39 professores universitários lotados lá no campus da UFRB em Santo Amaro, verificamos que eles se enquadram num nível intermediário de competência digital, nível este denominado integradores. Ou seja, tais professores experimentam e utilizam as tecnologias digitais em distintos contextos, mas ainda estão buscando compreender quais tecnologias, quais estratégias são mais apropriadas em determinados contextos educativos. Tendo-se como base aí as 21 competências do modelo Digicomp Edu, os professores que nós investigamos, eles demonstraram maiores lacunas nos itens relacionados com a prática reflexiva, com a motivação ativa dos estudantes e com as questões relacionadas com a avaliação da aprendizagem.
E as competências que apresentaram maiores valores, ou seja, que estão muito bem, são aquelas relacionadas com a criação de conteúdo, acessibilidade, inclusão, letramento nos meios digitais de informação e comunicação. Esses resultados, quando nós comparamos com as conclusões obtidas em outros estudos semelhantes, nós verificamos a importância de cada professor de uma instituição responder esse questionário, para que a mesma instituição possa adequar a formação e propor reais necessidades de seus docentes. Apesar dos dois estudos, tanto o estudo de Coimbra quanto o estudo do Brasil, apontar que os professores estão no mesmo nível médio, no B1, cada uma dessas instituições ela apresenta diferentes necessidades formativas. Por exemplo, o estudo dos pesquisadores portugueses revelou que a área 1, a área 6, era aquela que apresentava maiores fragilidades, enquanto que os resultados da pesquisa apresentada, dessa pesquisa que nós acabamos de concluir, mencionou que essa mesma área, a área 6, era que eles tinham os melhores resultados médios. Não resta dúvidas que suprir as lacunas apontadas nas competências digitais desses professores é algo que nós devemos ir atrás. E nós consideramos pertinentes a implementação de programas de formação continuada docente em tecnologias digitais, com um desenho didático que seja capaz de contemplar trilhas e aprendizagens direcionadas a essas temáticas, que foram temáticas apontadas como lacunas nas competências digitais dos professores. Não restam dúvidas que esse estudo ele apresentou inquietantes desafios para o desenvolvimento das competências e fluência digitais dos professores investigados e apontaram lacunas que requerem atenção na sua formação continuada. Assim, nós percebemos que é urgente avançar para os níveis mais elevados de competências digitais, a fim de que os professores possam ser capazes de atuar nessa sociedade digitalmente hiperconectada. Também são bem-vindos futuros estudos que sejam capazes de correlacionar a implementação de um programa de formação docente nas lacunas evidenciadas e o seu impacto no nível das competências digitais dos professores. Dessa forma, eram essas as considerações e reflexões que nós gostaríamos de apresentar no âmbito desse trabalho que nós concluímos, a avaliação das competências digitais dos professores universitários em Santo Amaro, Bahia. Nós concluímos que esses professores realmente eles estão no nível intermediário de competências digital, todavia eles possuem lacunas em suas competências, lacunas essas que precisam ser dirimidas por meio de um programa de formação continuada docente, visando aí a mitigação das lacunas evidenciadas. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos e todas um excelente evento. Obrigado.